gente fala em cruzamento de dados, a gente vai justamente identificar gargalos. Né? Identificar gargalos, seja para corrigir algo que foi pago a menor, ou seja para ajustar o nível de obrigações acessórias, ou seja para identificar oportunidades no sentido de que o contribuinte recolheu tributos a maior. E se a gente vai fazer tudo isso de forma manual, tá? Sem utilizar a tecnologia, acaba que o nosso trabalho ele se torna muito longo, muito demorado e sujeito a muitas falhas. E por isso que a tecnologia vem como algo fundamental para gerar velocidade, gerar segurança na entrega do meu trabalho como tributarista para o meu cliente. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do queridinho de vocês, o podcast, né? Tributarista do Futuro. E, como a gente sempre fala, a gente explica o porquê que nós fazemos esse podcast, o porquê que vocês devem ouvir esse podcast. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada, meu querido diamante aí, em constante lapidação, do zero, da pedrinha bruta até lá, a uma autoridade como tributarista de inteligência de negócios valorizado, né? A gente sempre gosta de destacar essa palavra, valorizado. Estamos aqui para te ajudar nessa sua jornada até você chegar lá nos primeiros R$10.000 por mês. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E nós já chegamos ao episódio 46, gente. Olha só, é uma jornada aí de podcast, né? Episódio 46. E o tema hoje tá ótimo, tá incrível. Olha só, gente, quais tecnologias são usadas para cruzamentos de dados tributários? Olha, então, antes de tudo, né, já deixa aí o seu coraçãozinho, porque esse tema e esse convidado, né, merecem nossos coraçõezinhos, né? Então já coloquem aí. Porque pela primeira vez estaremos aqui nesse podcast com 3 pessoas. Estamos estreando, né, depois de várias tentativas falhas, finalmente deu certo, né? Então, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Daniel Silos. E ele já é de casa, né, Daniel? Você já é daqui de casa, ele é parceiro de negócios do IBPT Educação. Então, quem é lá da comunidade Tributarista do Futuro, vocês conhecem? Coloquem aqui embaixo, tanto no YouTube e no Instagram, a comunidade Tributarista do Futuro, ele é o mentor da comunidade, né? E sócio de alguns negócios da área tributária. Então, seja muito bem-vindo aí, Daniel Silos. Boa tarde, Letícia, as duas, né? As Letícias. Prazer ter aqui com Hoje você. estamos, sempre a duplinha de Letícias. Dose dupla. Bacana, já faço, acompanho o BPT há bastante tempo, desde que eu iniciei a jornada, né? E através dos conhecimentos aí, consegui aplicar na prática e realmente me considero um diamante em lapidação ainda, né? Que nada, Daniel, você já foi alçado ao patamar de brilhante, tá? Nada de... Daniel você já chegou no patamar, já, Daniel já é brilhante. Daniel, olha só, um prazer aí ter você conosco. Fazia tempo que a gente não compartilhava aqui, né, um pouquinho dos nossos conhecimentos, das nossas experiências, mas é sempre muito bom estar contigo. E, gente, eu escolhi o Daniel a dedo, né, para trazer esse tema para vocês, tá? Porque o Daniel tem muita expertise quando se fala de tecnologia, de cruzamento de dados, de auditoria tributária. E por isso, Daniel, para a gente começar, eu quero que você conte aí um pouquinho da sua carreira, da sua jornada como tributarista e sobre como essa tecnologia se tornou muito presente aí no seu dia a dia, na sua carreira. Sim, bacana. Eu comecei a jornada em 2016, do zero mesmo, né? Não tinha conhecimento algum da parte tributária e também pouco conhecimento na parte de tecnologia. Aí, quando eu busquei, através do MBA, do próprio que o IBPT, na época, coordenava, e eu comecei a perceber que tinham conteúdos na área tributária, contábil e também na parte de tecnologia, né? Já achei diferente. Mas comecei do zero a estudar aos poucos, né?
E após aí a conclusão, acho que foi 2017, eu comecei a acompanhar aí alguns treinamentos que o IBPT promovia na parte de workshops sobre tecnologia, banco de dados, né? Aí, como eu já tinha uma experiência em contatos com empresas, eu comecei a aliar os conhecimentos, né? Eu aprendi a parte de dados tributários, banco de dados, ferramentas, e consegui aliar na prática aí para atender as empresas que já me conheciam. E de lá para cá também eu busquei, lógico, a jornada você dificilmente inicia sozinho, né? Eu busquei parceiros de qualidade em sociedade, alianças, e hoje a gente está com um negócio bem bacana aí, com várias soluções para diversos problemas que as empresas têm, desde empresas pequenas, inclusive multinacionais. Olha só que interessante. E o interessante é que Daniel Silos, ele não só ajuda o pessoal na jornada com o IBPT, né? A própria sua jornada foi junto do IBPT, né? Cresceu ali do zero, sempre junto aqui da casa, né? Mas hoje, gente, eu estou muito privilegiada. Vocês estão vendo como eu estou sendo privilegiada? Estou em meio a duas grandes autoridades, como tributarista valorizado e que, ó, com muita experiência para compartilhar aqui com a gente. Então, olha, eu tenho certeza, coloco R$50 aqui na mesa que hoje eu e vocês vamos aprender muito, muito, muito. Mas, Daniel, ó, para você ficar sabendo, sempre quando a gente começa aqui o podcast, a gente faz uma pergunta assim, de nivelamento de conhecimento para o pessoal que está um pouquinho atrás, um pouquinho avançado, todo mundo começar ali no mesmo conhecimento, né? Então, Lê, começa falando aqui para a gente um pouco mais sobre o que seria esse cruzamento de dados e por qual motivo que isso é muito relevante para a carreira do tributarista. Fala aí um pouquinho para a gente. Tá, vamos lá. Assim, se você analisar uma empresa, as dificuldades do dia a dia dela, competitividade, né? Ela tem alguns problemas tributários com dados, porque tudo que entrega para o fisco, tudo que ela compra, tudo que vende, são arquivos, né, digitais, e ali contém informações valiosas. Agora, se eu analisar os problemas da empresa de modo geral, por exemplo, eu vou separar aqui em 3 módulos, né? Você olhando para trás, para o passado, você vai buscar, de repente, possibilidades equivocadas que ela cometeu no passado para melhorar resultado e também para melhorar compliance. Se você olhar a dinâmica diária de uma empresa, ela também lida todos os dias com arquivos, seja XML, as próprias entregas de SPEDs, né? E esses arquivos, eles precisam ser tratados de uma forma precisa para que ela, dali para frente, faça a gestão fiscal de uma forma mais correta. E se eu olhar para uma visão de futuro, por exemplo, eu posso projetar indicadores. Eu pego esses dados que eu capturei aí das informações de compra e de venda, e consigo fazer projeções baseadas em, por exemplo, como que seria a tributação dessa empresa com uma reforma tributária, como eu poderia fazer uma estratégia mais eficiente na venda, para bonificar produtos que geram créditos tributários, como eu posso ver o meu negócio de uma forma diferente, remodelar, de repente um varejista que pode abrir uma importadora para baixar a carga tributária. Então você tem que ter o conhecimento técnico, mas você tem que ter essas ferramentas para usar ao seu favor, para ajudar o cliente nessas melhores estratégias aí com relação aos tributos. Nossa, que show! Então, você poderia dizer que tecnologia transforma um tributarista em alguém muito mais valorizado, né? Por causa que se utiliza da tecnologia para conseguir até prever a questão ali tributária, então isso gera muito mais valor, né? Você concorda? Assim, você tem que, por exemplo, eu falo assim, o empresário está caminhando a 100 por hora numa estrada toda esburacada, né? Com a tecnologia, você consegue ajustar as informações e fazer ele saber para onde ele está indo, traçar os melhores caminhos, né? E o bacana de usar a tecnologia é que quando você aborda uma empresa, você já começa a mapear os gargalos que ele precisa melhorar, e atualmente você vê que ele não está amparado com essa tecnologia para resolver problemas. Então você consegue atuar, de certa forma, de uma forma complementar, para agregar mais valor, somar esforços, para deixar o negócio dele mais ajustado possível. Muito show. Então ouviram, né? Se vocês querem ser tributaristas com
alto valor agregado, vocês também têm que agregar valor por meio da tecnologia, né? Mas, Lê, você quer comentar um pouquinho sobre essa questão também? Quero, gente. Olha só, quem está mais familiarizado me acompanha aqui, os meus alunos e a audiência de uma forma geral. O que eu costumo falar para o pessoal, né? Hoje, quando a gente fala em tributo, quando a gente fala em obrigação tributária, nós temos a obrigação tributária principal, que é justamente o pagamento do tributo, e nós temos as obrigações tributárias acessórias, que são todos aqueles deveres que o contribuinte ou o sujeito passivo, né, o responsável tributário, precisam fazer, têm obrigação de prestar para o fisco, né? O fisco como sujeito ativo da obrigação tributária. E hoje, mais do que nunca, todas essas obrigações acessórias ou esses deveres aí, muitos autores chamam de deveres instrumentais, eles estão em formato digital. Como o Daniel bem pontuou ali, eles estão no formato, hoje cada vez mais migrando para a plataforma do SPED, né? Do SPED como um grande sistema aí de escrituração digital. E por conta disso, os dados tributários hoje, que são todas essas obrigações, nota fiscal, declarações, tudo que o sujeito passivo precisa mostrar para o fisco, tendem, e assim, no futuro próximo, estar 100% em formato digital, né? 100% formato digital. E cada declaração, cada nota fiscal é formada por uma série de dados tributários, né? Então, dados tributários como a própria composição do tributo, alíquota, base de cálculo, como a descrição do item que está sendo comercializado ou do serviço que está sendo prestado, os códigos, né? Existem diversos códigos aí que demonstram para o fisco qual a forma em que aquela operação está sendo feita, se tem uma substituição tributária ou se não tem, se está sendo vendido para dentro do estado, se está sendo vendido para fora do estado. E aí, pessoal, para quem acompanha a gente há mais tempo, eu já falei isso em minúcias em outros episódios do podcast. Vocês podem olhar o episódio que eu faço todo o detalhamento, tanto da nota fiscal eletrônica como dos SPEDs, né? Então, vocês podem voltar depois, quem quiser ter mais um pouquinho desse background, é importante que vocês vejam os outros episódios do podcast. E aí, o que o Daniel trouxe pra gente, né? Então, a gente já entendeu que nós temos diversos dados, esses dados estão em formato digital. Mas olha só, gente, o volume de dados que cada empresa produz é muito grande, porque cada empresa é contribuinte de diversos tributos. E para cada tributo que ela é contribuinte, ela precisa prestar uma série de obrigações acessórias. Então, se isso a gente for considerar no volume de um mês, já é muita coisa. Se a gente for expandir para o volume de um ano, imagina, multiplica por 12. Se for um volume de 5 anos, que quando a gente entra em cruzamento de dados, e como o Daniel trouxe, se a gente quer identificar gargalos, ou se a gente quer identificar oportunidades, a gente remonta para 5 anos para, de repente, ajustar o futuro. Então, isso acaba que esse volume de dados tributários, ele se multiplica por 60. Então é muita coisa. Por isso que cada vez mais a tecnologia tem se mostrado o melhor caminho, a melhor ferramenta para gerar velocidade, né? Para a gente gerar velocidade para poder fazer diversos cruzamentos. Então, se eu quero saber se eventualmente eu como contribuinte de ICMS, de IPI, de PIS e COFINS, se eu estou prestando informações assim que sejam comuns ao fisco da forma correta, eu preciso fazer um cruzamento de dados entre tudo que eu declarei como obrigação acessória para pagar o meu ICMS, com aquilo que eu declarei como obrigação acessória para pagar o meu IPI, com aquilo que eu declarei como obrigação acessória para declarar e para pagar o meu PIS e minha COFINS. Porque se tiver divergência no meio do caminho aí, o fisco pode fazer o quê? Ele pode gerar multa, gerar autos de infração e vai penalizar o contribuinte. Então, quando a gente fala em cruzamento de dados, a gente vai justamente identificar gargalos. Né? Identificar gargalos, seja para corrigir algo que foi pago a menor, ou seja para ajustar o nível de obrigações acessórias, ou seja para identificar oportunidades no sentido de que o contribuinte recolheu tributos a maior. E se a gente vai fazer tudo isso de forma manual, tá? Sem utilizar a tecnologia, acaba que o nosso trabalho ele se torna muito longo, muito demorado e sujeito a muitas falhas. E por isso que a tecnologia vem como algo fundamental para gerar velocidade, gerar segurança na entrega do meu trabalho como tributarista
para o meu cliente. Concorda, Daniel? Então, sim, eu vou até demonstrar um pouco mais, porque às vezes fica muito teórico, eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Opa, aí sim, a gente o que é uma auditoria tributária? O que é uma auditoria tributária olhando para trás e o que é uma ferramenta de gerenciamento olhando para frente. Para frente, a gente usa mais o Power BI, eu vou explicar o que é, e a gente usa o Data Analytics também, né? Agora vamos falar primeiro o passado, né? A forma que a gente trabalha é o seguinte, eu atuo na parte mais comercial, temos auditores na parte operacional e temos programadores. Então, uma combinação de conhecimentos para poder entregar qualidade para o cliente. Agora, vamos falar de como que é na prática. Eu vou analisar o passado da minha empresa. Que arquivo que eu preciso? Eu vou olhar o SPED, que é um arquivo em TXT. Eu vou olhar XML. Mas eu vou olhar isso, assim, como que eu vou olhar? Por bloco? Como que eu vou criar as regras? Né? Primeiramente, eu tenho que ter um banco de regras. O meu banco de regras é a lei federal, estadual, aplicada para o negócio do cliente. Então, para que eu tenha esse banco de dados atualizado, a gente usa uma tecnologia que chama OCR, que é um leitor de caracteres que ele vai buscar informações públicas, Diário Oficial, soluções do CARF, ele busca esses textos aplicados na legislação, atualiza o banco de dados. Então, em primeiro lugar, você tem que ter um grande banco de dados, nossa JavaScript, com as regras tributárias. Correto, seria o correto. Aí eu vou pegar os arquivos do cliente, que é SPED-TXT, que é o que ele entregou, eu vou comparar, fazer como se fosse um depara. Porque eu não vou fazer um depara por amostra, vou fazer um depara item a item. Qualquer nota de entrada, qualquer nota de saída, qualquer serviço consumido, o SPED contábil, que foi apurado de imposto, né? Eu vou conseguir identificar, fazendo essa perícia item a item, eu identifico pontos equivocados, tanto na parte de ativo quanto na parte de passivo. Mas como que é feito essa busca, só para vocês entenderem? É possível hoje, com a inteligência artificial, você programar regras de algoritmos que ele vai buscar informação automaticamente. Então, se eu atender uma empresa, por exemplo, do tamanho da Renner ou da Havan, quantos milhões de linhas eu vou ter para analisar nesse banco de dados? Não é um Excel. Eu posso analisar um supermercado de bairro ou uma farmácia da esquina, que também tem uma grande volumetria de informações, eu uso a mesma regra. Então, assim, o algoritmo, ele não vai diferenciar um erro de R$10, de R$1.000 e de 1 centavo. Se ele identificar tributações equivocadas, ele vai mostrar item a item, e esses itens somados, eles vão ser um banco de dados gigantes que eu vou conseguir entregar para o cliente um relatório de apuração com essa origem de dados. Porque o principal medo do contribuinte é assim, tudo bem, você identificou um volume de imposto pago maior, eu vou compensar. Mas se o fisco me pedir informação, o que eu entrego para ele? Eu vou entregar os dados que eu apurei item a item, tanto da parte de ativo quanto da parte de passivo. Então é um trabalho aí que, com a tecnologia, eu consigo executar de 60 a 90 dias, né? E eu faço item a item. E é possível também fazer uma perícia por amostra ou por bloco, né? Mas aí não é um trabalho preciso. E o problema disso é que o cliente ele não enxerga os bastidores do trabalho, né? Então, ele quer ver resultado. Mas ele vai perceber quando você aplica a tecnologia no processo e quando você não aplica. O entregável é totalmente diferente. Se ele criticar um relatório de auditoria, você vai pontuar item a item e ele quer saber a base legal. Você vai entregar a base legal detalhada, inclusive para ele pesquisar se procede ou não. Eu falo, mas como é que você conseguiu identificar, será milhares de pontos aqui? É dessa forma. Eu tenho que ter um banco de dados atualizado, né, que eu atualizo com essa tecnologia de robótica, de atualizar essas regras tributárias. Eu faço um depara e vou entregar para ele diversos bancos de dados aí para ele poder criticar e tomar as melhores decisões, né? Então, esse é um trabalho bacana com alta tecnologia. Eu nem estou falando ainda na parte de execução, porque quando o cliente ele vai executar créditos, também existe muito procedimento manual que a gente também usa a tecnologia na parte de retificação de obrigação acessória, que acho que é um ponto que é bom que o pessoal saiba que existem ferramentas no mercado que podem ser utilizadas aí para tarefas repetitivas, né? Mas acho que da auditoria, eu fiz um resumo geral. Se você tiver alguma dúvida aqui, a Maite perguntou, OCR é o nome do programa, Optical Character Recognizer, é o nome da tecnologia que é utilizada, é um robô que ele interpreta a semântica do texto e consegue ler para você isso daí.
entender o que está sendo escrito. E é uma tecnologia de redes neurais, né? Por exemplo. De tantos textos serem passados por esse programa, ele acaba criando inteligência de interpretar. Por exemplo, de repente, alguma palavra nova para ele, o computador não é que nem um ser humano. Você tem uma palavra nova, você entende e já descobre. Ele precisa ter uma volumetria de dados muito grande para ele poder entender isso daí, né? Então, por isso que a gente aplica, assim, num dos projetos, que olhando para trás, na parte de auditoria, a gente consegue, inclusive, mapear teses jurídicas. Eu me recordo que na BI Taxatom, na última, teve uma ferramenta que foi apresentada de jurimetria, né? Que ela consegue acompanhar todas as decisões nas esferas tributárias. Chama Turívios. Isso. Excelente ferramenta, porque você acompanha o placar das decisões, aí você pega essas teses tributárias e aplica na auditoria do passado para encontrar essas teses e calcular também. Porque se eu apresentar uma tese aqui, por exemplo, despesas financeiras para crédito de PIS e COFINS. Tudo bem, uma tese possível hoje? Como que eu sei que ela é possível? Eu uso a jurimetria e vejo o placar. Aí, quando eu olho para a operação do cliente, o cliente quer isso calculado. Eu não sei se eu atendi recentemente supermercados aí, eu não sei se o valor é 10 mil reais, se é 500 mil reais, se é 2 milhões. Então, isso é importante para o cliente tomar a decisão. Então, é uma combinação de jurimetria com perícia, com essas ferramentas de auditoria, para poder entregar aí, soluções aí de qualidade para o cliente, para ele estar mais competitivo. Muito show. E, gente, vocês sabem que no final das contas, o podcast a gente fala que são 3, mas não são 3, são 4, né? Eu, Lelê, Daniel Silos e você que está aqui ouvindo a gente. Então, coloca aqui no chat, eu já consegui abrir aqui o YouTube, já também estou acompanhando o chat. E aqui no Instagram a gente vê tempo ao vivo. Vocês acham que é tendência mesmo a tecnologia dentro da área tributária para auxiliar vocês aí nos trabalhos? Coloquem aqui embaixo que a gente quer saber de vocês também. E agora, eu quero ouvir do Daniel sobre as tecnologias. Então, Daniel, quais são os tipos de tecnologias que normalmente são usadas para fazer esses cruzamentos de dados? Fala aí um pouquinho para a gente. Olha, uma ferramenta que, assim, que o pessoal deveria começar a observar e estudar um pouco, aprofundar, não necessariamente você vai virar um programador, mas assim, as ferramentas de Power BI são praticamente fundamentais para você fazer um trabalho de projeção futura e também fazer um trabalho de gestão diária, né? Eu vou explicar a questão do Power BI, o que é na prática, né? Hoje, você pode analisar dados, sei lá, de clientes ou algumas informações numa planilha de Excel, que é um banco de dados limitado, assim, pequeno. Você vê que quando tem mais de 100 mil linhas, ele começa a travar. E ele é muito estático, né? Ele não traz informações de várias visões. O Power BI é um sistema, um software, que ele consegue, através de diversos bancos de dados distintos, te trazer visões tributárias. Por exemplo, a gente usa uma ferramenta que, além de ser um Power BI, ele tem inteligência artificial aplicada. Chama Taxify. O que ela faz, essa ferramenta, para vocês entenderem? Diariamente, uma empresa ela tem notas fiscais de produtos contra ela, que são geradas na Secretaria da Fazenda, e ela recebe também notas fiscais de serviço, né? Esse sistema de Power BI, ele captura na entrada essas notas fiscais, né, tanto de produto quanto de serviço, e ela já começa a fazer uma análise do nosso banco de dados para saber se as regras tributárias aplicadas pelos fornecedores estão corretas. E se tiver inconsistências, ela já mostra erro. Com esse compliance inicial nos documentos fiscais de entrada, inclusive nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, conhecimento de transporte eletrônico, ele faz o vínculo entre conhecimento e nota, ele já traz essas regras para que o cliente possa abastecer o seu ERP com regras fiscais. E muitas vezes a empresa ela tem uma regra fiscal no ERP, mas quando você vai ver dentro do SPED está diferente, algum erro foi cometido. Então, já começa por aí na entrada dos documentos. O que é o Data Analytics, né? Eu recebi esses documentos de entrada. Eu começo a tratar essas informações de várias facetas diferentes. Por exemplo, eu começo a analisar fornecedor por tipo de regime tributário. Eu pego, de repente, uma nota de compra. Eu consigo descobrir o custo unitário de produto. Vou tratar essa informação no meu Power BI e trazer para o cliente de uma forma mais visual, para ele pilotar o sistema e fazer as análises de acordo com a necessidade dele.
Eu consigo, por exemplo, uma empresa que tem matriz filiais, descobrir ao longo de um período qual a carga tributária que ele está pagando, em termos de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Aí, quando eu descobrir, de repente, inconsistências, valores, as oscilações, eu consigo utilizar informações macro para ir, numa forma micro, analisar detalhadamente por que ocorreu essa redução ou um aumento de carga tributária. Ou seja, a ferramenta, assim, ela resolve essas informações de entrada. Aí, qual que é o outro desafio que a empresa tem? Que a ferramenta também entrega. É parametrizar o seu RP com as regras fiscais para que ele possa fazer as saídas corretamente, essas vendas, né? Então, a gente acompanha a regra tributária, mais de 100 mil regras nativas, que o cliente pode aplicar no seu negócio, e a partir do momento que ele emite um XML de saída, a gente consegue importar o SPED nessa solução e fazer um cruzamento, XML de saída com SPED. O que esse cruzamento vai entregar para ele? Ele vai entregar os erros que ele está se equivocando, se ele pagou imposto a maior ou imposto a menor. E quando eu aponto esses erros, ele consegue corrigir. Por que isso é importante de uma forma automatizada, entregar para o cliente? Imagina um supermercado que tem 20 filiais, né? Qual o volume de notas fiscais que ele recebe de entrada por dia de saída cupom fiscal? A ferramenta ela consegue fazer o compliance produto a produto, nota a nota. Então, assim, todos os dias o cliente ele consegue, com o uso dessas ferramentas, deixar o compliance da sua empresa em dia. Então, é uma ferramenta, como eu falei, um Big Data tributário que usa Power BI, tem várias funções e facetas, pivots, que é agrupamento de informações, para ele analisar carga tributária, inclusive carga tributária para compra. Esse sistema que a gente utiliza de gestão fiscal, inclusive o pessoal de compra das empresas, ele consegue analisar de uma forma individual fornecedor por estado, por impacto fiscal. Você consegue comparar assim, tem um fornecedor de cerveja em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Minha empresa está no Paraná, né? Você compara na entrada qual é o impacto fiscal daquele mesmo produto por fornecedor. Você consegue, inclusive, estimar a rentabilidade na venda, para saber o lucro de fato por produto. Então, assim, são informações de Data Analytics que você utiliza aplicada como estratégia fiscal tributária. E o tempo que isso deve economizar da vida de um tributarista, né? Sim. O que as empresas mais temem, assim, o departamento fiscal, que às vezes usa ferramentas, são pessoas tomando decisões de forma individual, isso atravanca o operacional da empresa. Por exemplo, você tem um supermercado. No momento que uma nota foi emitida contra ele, demora alguns dias para chegar a mercadoria, através de uma entrega, um caminhão. Então, na hora que gerou a informação tributária, ele já consegue no mesmo dia saber se está certo ou se está errado, ele consegue atuar antes da mercadoria chegar. Então, economiza-se muito tempo e o custo da ferramenta não é tão elevado assim. Compensa muito o investimento nessa ferramenta que contratar pessoas, né? E vale ressaltar também que o nosso parceiro tecnológico é o TaxFi, é o Tax Group. E mesmo assim, dependendo do tipo de solução que você cria dentro da sua ferramenta, você vai buscar outros parceiros externos especializados em inteligência artificial. Por exemplo, essa ferramenta foi criada em parceria com a KeepTrue, que é uma empresa de tecnologia que ele costuma aplicar inteligência artificial no banco de dados. Vou dar um exemplo aqui. Sabemos que a nota fiscal de serviço, ela não existe um XML, né, uma imagem. A gente desenvolveu uma ferramenta que, quando ela enxerga a imagem, em PDF mesmo, ou em JPG, de uma nota de serviço, ela cria um XML. Para que isso? Uma empresa muito grande, ela consegue exportar esses dados através do XML mesmo, das notas de serviço, e fazer uma análise de tomadores de serviço na sua empresa. Então, você consegue, através de uma imagem, estruturar informações e tomar decisões. Então, muitas vezes, você precisa buscar também parceiros externos para criar alguma tecnologia. Muito show. Que a gente sempre frisa aqui, né, Lê? Parceiros estratégicos salvam o seu negócio, né? Quer comentar um pouquinho mais sobre isso? Eu quero até retomar alguns conceitos aí, porque o Daniel, ele já é um tributarista de inteligência de negócios nível avançado, né? Tem muita gente que não deve ter acompanhado alguns vocabulários aí, Daniel. Então, deixa eu dar baixar um pouco. Eu aprendi
Eu aprendi nos workshops do IBPT, que o IBPT usa muito, né? O Daniel começou em 2016 com a gente. Ele está super no dia a dia, aí, na prática, dentro de empresas aí que utilizam fortemente a tecnologia. Mas eu quero trazer alguns conceitos aqui até para nivelar, caso tenha ficado um pouco avançado para quem está nos ouvindo, mas coisas importantes que o Daniel trouxe, tá? Então ele falou de diversos tipos de tecnologia, OCR é uma delas, a própria OCR que leva a uma inteligência artificial dentro das automatizações. Então, dentro de tecnologia, tem diversas formas de robô, né? E todo robô que faça uma automatização que siga diversos processos, ele segue uma tecnologia chamada RPA, que é a automatização de processos utilizando robôs, né? De forma robótica. E isso eu sei que todas essas empresas de tecnologia que agregam, né, a tecnologia aos serviços tributários utilizam-se disso também. E aí, como vocês viram a fala do Daniel, é uma nítida fala de um tributarista de inteligência de negócios, que ele utiliza a tecnologia ao seu favor. E quando ele fala de Power BI, ele fala de uma ferramenta, no caso o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, que faz inteligência de negócio, inteligência de mercado, porque BI, gente, é Business Intelligence, né? Inteligência de negócios. Então, o que o Power BI faz? Ele pega um volume grande de dados, tá? No caso do Daniel, e no nosso caso dos tributaristas, a gente analisa um volume grande de dados tributários. O Power BI nos ajuda a realmente fazer esse agrupamento e separar, fazer uma primeira análise, né? Então, quando o Daniel fala de Data Analytics, também está falando de análise de dados, é o termo em inglês para análise de dados. E se vocês forem lembrar, sempre que eu falo de inteligência de negócios, e a gente tem um episódio específico aqui no podcast falando de inteligência de negócios, o que é importante? Vocês entenderem que toda inteligência de negócios, ela parte de um dado. Então, vamos ver, o Daniel falou dados, a gente falou dados, onde que tem dados tributários, a gente já comentou. Só que esses dados sozinhos não quer dizer nada, né? Então, o que vem? Uma ferramenta para poder agrupar esses dados e fazer uma primeira análise. O que essa ferramenta faz? Ela vai mostrar para nós tributaristas uma informação, que é essa primeira análise de dados. Então, vai segmentar, por exemplo, quanto que o contribuinte pagou de IPI sobre o produto da NCM tal no período de tal a tal. Já é uma informação. Então, pelo agrupamento de dados, já traz uma informação. Isso é o trabalho das ferramentas que focam no Data Analytics. Só que o agrupamento, essa primeira análise de dados, também não vai levar nenhuma estratégia para o cliente. Aí vai caber a parte estratégica, tá? Utilizar essas informações agrupadas para levar algum tipo de conhecimento para o cliente, tá? E aí sim, gente, nós tributaristas de inteligência de negócio, junto com o nosso cliente, já depois de ter maturado todo esse processo, aí sim que a gente vai levar uma inteligência de negócios. Como que o Daniel trouxe uma inteligência de negócios aí para o cliente? Poxa, eu identifiquei fornecedores de diversos estados. Fornecedores de diversos estados com formas de tributação diferenciadas. De repente, essa é uma informação tão rica que faz com que eu alinhe uma estratégia com o meu cliente de qual é a melhor escolha de fornecedor para o negócio dele, de qual estado ele pode escolher o fornecedor que vai trazer uma otimização tributária para ele. Vocês conseguem entender como isso se transforma em inteligência de negócios e como a tecnologia ela se torna uma ferramenta que leva, de novo, agilidade e segurança? Então, só para a gente trazer um pouquinho mais conceitos, mas o Daniel está trazendo isso na prática para vocês. Falando na prática como que isso funciona, porque ele vivencia. E lá, Daniel, eu quero trazer também uma outra fala sua, que me marcou, falou, eu sou o comercial. Gente, mas o comercial, alguém que está ali no front, no dia a dia, tanto fazendo a prospecção do cliente, como fazendo o atendimento, porque o Daniel não faz a prospecção do cliente e entrega na mão de outro profissional da equipe dele. Não, ele acompanha cada etapa do cliente ali. Então, só que esse é o principal tributarista, porque está na linha de frente, está em contato direto.
Aí, claro que na retaguarda do Daniel existe toda uma equipe operacional que utiliza, existem as ferramentas tecnológicas, mas existem, como o Daniel falou, tem programadores, né? Tem analistas de banco de dados, tem outros profissionais que eles estão fazendo parte do trabalho, que o Daniel está no front ali falando com o cliente. Então, se o Daniel não tiver capacidade técnica, se ele não tiver sabendo, não tiver conhecimento técnico do que ele está falando, ele não vai conseguir vender o serviço dele como tributarista. Porque ele não vai conseguir levar a segurança, o cliente não vai confiar nele. Então, claro que o Daniel entende muito de comercial, de prospecção, de processo de vendas, de gatilhos mentais, de fechamento. Mas nada disso adianta se o Daniel não tiver esse conhecimento técnico. Porque tem que ter essa união das duas coisas, para que ele possa efetivamente agregar. Porque no final das contas ele é o tributarista com quem o cliente está falando ali. Não é, Daniel? Sim, aí na prática, o que você vê? Empresa média, até algumas grandes, não vou falar gigantes, eles não fazem planejamento focado no futuro. Por quê? Porque eles não sabem capturar as informações e, de repente, quem poderia dar assessoria para eles, ele toma uma decisão sem ter informação. Então, assim, tendo conhecimento inicial, aí, sei lá, não sei se é o curso de formação tributarista, você aprende o que é um Power BI, você consegue utilizar o banco de dados do próprio SPED para poder capturar esses dados e criar projeções no seu sistema. Você cria um sistema, não é tão caro assim, para poder criar um Power BI para você utilizar no cliente. Você começa a fazer análises, por exemplo, o cliente está hoje no lucro real. Você mantém, por exemplo, um orçamento que está previsto de receitas, de compras e despesas e aplica a regra da reforma tributária do Paulo Guedes na operação dele. Ó, tua margem de lucro hoje é 8, mas se entrar a reforma do Paulo Guedes, vai cair para 6. O que a gente vai ter que fazer para melhorar? Ou, de repente, a empresa pode estar até quebrada e ele não sabe. Qual que é o custo médio de pessoal sobre o seu DRE gerencial? Você cria um DRE gerencial dentro de uma ferramenta de Power BI com os dados que você captura do SPED, por exemplo, e do XML. Uma outra coisa importante para varejo também, que eles gostam muito e não fazem, as grandes multinacionais fazem, a Van, a Renner, mas, por exemplo, o mix de produto, né, a bonificação, você pode identificar na sua operação, por exemplo, lá no meu supermercado, na minha lanchonete, todo mundo que compra refrigerante, 80% deles leva uma coxinha. Aí você faz uma estratégia tributária baseada talvez no ICMS para aumentar o preço da coxinha nesse combo e reduzir o refrigerante, que tem uma carga tributária diferente. Então você cria situações na combinação de mix de produtos na venda para reduzir carga tributária. Isso o varejo não faz, por isso que eles reclamam quando a demanda cai, por exemplo. Quando está tendo uma crise econômica no país, caiu a demanda, o empresário normalmente ele reclama. Aumentou os custos. Eu não consigo repassar o preço. Mas se ele explorar as informações mais detalhadas, aí no caso do tributarista que está assistindo aqui, ele começar a usar essas ferramentas, ele vai começar a entregar informação que o cliente não tem. E um outro detalhe, ele cobra caro por isso. Porque quando o cliente ele enxerga que ele pode crescer ainda mais, aumentar a lucratividade do negócio, você está entregando informação, ele vai pagar o que for, porque vocês vão ganhar junto. Então, quem faz planejamento tributário correto, com inteligência de negócios, o negócio do cliente ele sempre cresce, não tem como ficar do mesmo tamanho. Você vai remodelar, você vai abrir uma central de compras, vai estudar regime especial tributário, de repente, criar uma nova operação logística. Você tem várias ideias que o cliente, com certeza, não está aplicando hoje. Se você é contador, você pode agregar isso na sua operação. Se você é advogado também. Eu acho que são formações aí, ferramentas importantes que vocês têm que ter o conhecimento, senão o trabalho nosso aqui de consultor vai ficar obsoleto, né? Precisa de ferramenta. Sim. Muito show. Então, pessoal, vocês perceberam que a tecnologia no trabalho de vocês não é só para otimizar o trabalho, é para você conseguir o próprio trabalho. Imagina o Daniel Silos entrando lá em contato, como eu percebi ali, você tem contato direto com o cliente e mostra os resultados na mesa por meio dessas tecnologias, ou até fala e mostra, na verdade, que ele tem essas tecnologias para otimizar o resultado do cliente. É outra coisa, né? É outra coisa. Já agrega valor e um diferencial logo de início, né, Daniel?
E uma coisa que também eu falo, mas não é no primeiro momento, que é importante, eu confesso que eu não estou tendo muitos casos assim recente, mas, por exemplo, a empresa que é média, ela quer crescer, ela está desorganizada, eu falo para o empresário, você tem que deixar o teu negócio redondo para que ele cresça muito, você venda ou profissionalize, né, ou faça sucessão familiar. Só que quando você estiver mais organizado em crescimento, o que você vai precisar? Vai precisar de uma governança tributária. Aí são projetos de governança tributária que tem que se criar um comitê de governança e tudo mais. Isso aí o IBPT faz, né, com maestria, tem até aquele projeto do IBPT Partner, que eu não sei como é que se é uma visão mais de futuro, mas, por exemplo, eu não faço isso. E eu busco parceiros como o IBPT, casos assim que eu possa direcionar, porque na hora que o negócio estiver crescendo organizado, ele ainda assim vai precisar criar um comitê de governança, uma empresa, de repente, abrir um capital, ser vendida por um fundo private equity. Então, isso aí vai sempre agregar valor na operação, né? E também, para fazer esses projetos, eu queria que debater também uma análise aí mais tecnológica. Sim. É uma coisa... aqui no podcast, Daniel, não sei se você acompanha, mas a gente sempre tem uma frase que cliente bom é aquele cliente que acompanha desde do primeiro serviço e aí a gente percebe uma oportunidade de serviço maior e vai oferecendo. É cliente que fica, né? Uma vez cliente, sempre cliente, é o nosso jargão aqui. Mas é isso aí, Daniel. O Daniel comentou ali do Formação Tributarista do Futuro. Sim, Daniel, hoje a gente incluiu todo... O Daniel não é da época do Formação, tá, gente? Ele é 2016, a formação veio em 2020 só. Mas o Daniel é da época do MBA, da Governança Tributária, né, Daniel? E depois participou por todas as edições da Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios, o BI Tax Pills, e depois que veio Formação Tributarista do Futuro. Então, no Formação, o que a gente faz? A gente começa do zero, né? A gente capacita o profissional do zero, mas até que tudo isso que você está falando fique super familiar para que ele possa prestar esses serviços de fato. E aí, que depois, quando ele vai para uma maratona de tributação e inteligência de negócios, quando ele vai para um BI Tax Pills, quando ele vai para outros eventos nossos do IBPT, que aquilo ele consiga efetivamente enxergar valor e aplicar no seu dia a dia como tributarista. Então, assim, a gente fechou ali todo o nosso, a nossa linha de formação dentro do Formação de Tributarista do Futuro para que os outros passos que o tributarista já dê como um tributarista de inteligência de negócio, seja para cada vez mais capacitá-lo, para cada vez mais ele estar em contato com cases práticos, ver o que os outros tributaristas, o que a gente dentro do BPT está fazendo. E você mencionou a questão do BPT Partner, sim, é um projeto que a gente está maturando, tá? Está maturando mais para frente, para poder realmente trazer mais parceiros para a implementação das governanças tributárias, para poder focar em outros serviços aí, conforme os alunos consigam efetivamente nos auxiliar nisso no dia a dia, né? Então, é um projeto, assim, que vai vir mais a um médio e longo prazo. Show. Tem uma pergunta aqui, ó. Desculpa te cortar. Vitor Hugo, Daniel, antes de formar uma equipe, você mesmo conseguia dominar todas as etapas? Qual a sua maior dificuldade no início? O que eu recomendo fazer? A dificuldade, né? Lógico, quando eu comecei, eu não dominava praticamente nada, né? Lógico que eu não dominava, mas o que eu procurei fazer para poder superar essa barreira, né? Eu aprendi um pouco a parte teórica e testava no cliente, tentava entrar no cliente. Então, eu aliava teoria e prática, né? Ao mesmo tempo. Lógico que no começo, você perde muita oportunidade, você não consegue identificar problemas da empresa. Se você não identificou, como que você vai propor uma solução, né? O que eu procurei fazer é estar sempre próximo aí a pessoas qualificadas para buscar parceiros estratégicos, tanto na parte de tecnologia, né, quanto na parte técnica do direito mesmo, para buscar sócios competentes para me ajudar nessa jornada, né? Então, no começo é bem difícil, porque você perde muita oportunidade, não domina, mas o que eu recomendo é que você siga ao mesmo tempo teoria e prática. Não fica, por exemplo, 2 anos estudando na teoria para depois aplicar. Gente, vai fazendo mesmo. O Daniel, ele segue exatamente o que eu sempre falo, que eu sempre indico vocês para seguirem, porque tem gente que quer realmente dominar tudo de tudo e fazer todas as etapas do processo. É impossível, pensando que a gente está falando de questões
totalmente estratégicas para o cliente, que exigem responsabilidade, que exigem que a gente faça o trabalho de forma muito minuciosa. Então, se você quer prospectar cliente, fazer análise, fazer compliance, fazer tudo sendo uma pessoa só, esqueça, impossível. É impossível para uma pessoa só dar conta de tudo. A não ser que você vai atender um cliente só a cada 6 meses para fazer um serviço. E o que não é o recomendável. Então, o que o Daniel fez? Ele começou a estudar e ele começou a buscar parceiros. Como eu falo para vocês e como eu dou os parceiros para vocês? Quem que eu dou de parceiro para você? O próprio Daniel. O Daniel, ele está lá dentro da plataforma de recuperação fiscal, a PRF Fiscal, sempre recepcionando novos alunos do BPT Educação, trazendo eles para o time, para que eles possam aprender a prospectar, aprender a se relacionar com clientes, a vender, enquanto eles vão se formando, enquanto eles vão estudando. Então, a gente dá também esse instrumento. Não queira fazer tudo sozinho e esperar você estar 100% qualificado para fazer todas as etapas do processo. Isso simplesmente não vai acontecer, vai te frustrar, vai demorar tempo para você ter resultado e você não vai primeiro, você não vai conseguir aprender, ter parceiros e não vai conseguir usar a tecnologia tudo de início. Então, o que eu sempre indico? Se associa, tenha os aliados, tá? O Daniel é junto com a PR Fiscal, é um dos aliados do BPT Educação. A gente tem o Carlos Pinto também, junto lá com a Ajuda Tributária, que é outro aliado, outro parceiro de negócios. Então, tenha como o Daniel fez, O Daniel também, ele está lá dentro do Tax Group. A gente sabe que para se associar, para ser sócio do Tax Group, exige um investimento mínimo. Então, não é no início de carreira que você vai fazer isso. Vai ser depois, de repente, se fizer sentido para você. Como chegou no momento da vida do Daniel que fez sentido para ele já estava com tempo de bagagem e se associou ao Tax Group, que é um excelente parceiro de negócio, que te exige você pagar para entrar. Ao contrário da PR Fiscal, ao contrário da Ajuda Tributária, que são parceiros para o teu início, quando você começou a tua jornada como tributarista. E eles têm tecnologia, os parceiros têm tecnologia, têm equipe, e você vai estar aprendendo e vai estar no front, junto com o seu cliente. Para que conforme você vá estudando, você vá aplicando, vá colocando em prática. E Daniel, a Lelê saiu aqui, mas eu queria falar uma outra situação antes da gente fechar aqui o nosso episódio do podcast de hoje, tá? Algo que sempre me perguntam e que eu acho que é interessante a gente falar. Nós sabemos que podemos utilizar a tecnologia por meio dos nossos parceiros, em que não a gente vai estar ali botando a mão na massa, mas sim os nossos parceiros, como a PR Fiscal, como a Ajuda Tributária. Mas existem ferramentas em que a gente pode assinar. Né? Existem softwares que podem ser assinados e também podem nos dar a agilidade da tecnologia em determinados níveis, tá? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, e aí eu também quero complementar com o que a gente tem visto aqui no nosso dia a dia também como ferramentas que podem auxiliar, mesmo que a gente não esteja no primeiro momento com um parceiro de negócio, ou que não seja do nosso interesse, ou que a gente queira colocar a mão na massa desde o início. Ah, sim. Olha, de ferramentas que são locadas, né? Eu sei que tem uma, eu nunca usei, mas eu já vi demonstração, parece ser boa, tem aí a Auditor, que ela faz um compliance, né? Pede com TXT para achar inconsistências, e a MasterSaf, que é do grupo Thomson Reuters, né? Também ela costuma ter umas ferramentas que ela usa software como um serviço. Então ela tem uma assinatura mensal, não sei quanto custa, mas é mais para você usar uma ferramenta para você atender o seu cliente de uma forma individual. Seu escritório, né, com marca própria, o cliente não vai saber que você está usando a ferramenta, não é sua, mas você pode alugar, mas é que você tem que executar, né, o trabalho, depois entregar relatórios, ajudar o cliente na utilização de créditos ou correção de problemas e depois dar as garantias necessárias. Né? Então, existem ferramentas assim que você pode utilizar. Lógico que quando você contrata a ferramenta, normalmente você vai precisar se estruturar com analistas, né, operacionais para te ajudar. Você vai ficar fazendo tudo, aí não vai dar tempo para fazer reunião com o cliente. Mas essas ferramentas. E uma ferramenta que eu gostaria de citar também, o próprio Grupo PRF, como é uma empresa de tecnologia, como existem demandas aí criadas recentemente para preenchimento automático de PERD-COMP, análise de PERD-COMP, constituição de crédito dentro do E-Social, retificador de CFIP,
E se o seu cliente tiver alguma necessidade de execução de trabalho muito longa, complexa, a PRF também atende o escritório e cobra um horário pelo volume de informações para poder atender essas exigências do fisco. Ah, que bom, bom saber também que agora o Grupo PRF está com essa outra solução, utilizando-se da sua própria tecnologia. E aí, gente, lembre-se também que existem softwares que, assim como o Power BI, eles já são softwares voltados, utilizam-se o Power BI para pegar os arquivos que estão em XML e converter num formato que visualmente fique mais fácil de fazer as análises. Tem um software muito bom que faz isso, que chama-se Taxel, tá? É um software que ele não serve para fazer recuperação de tributos, por exemplo, mas ele serve para fazer análises. Então, ele pega todas as obrigações acessórias do cliente, ele já faz todas as separações, joga no Power BI, então você consegue ver isso em um formato visual mais interessante, e também faz a conversão dos arquivos XML em planilha de Excel. Então, às vezes, tem pessoas que já estão mais familiarizadas em manusear as planilhas de Excel. Lembrando, como o Daniel falou, dependendo do volume de dados, acaba que fica um pouco inviável porque o programa acaba travando. Mas também é uma ferramenta interessante aí. É uma assinatura, se eu não me engano, é cerca de R$700 por mês que você assina o Taxel. Tem alguns planos, se você quer a ferramenta do BI ou não. Mas é uma ferramenta bem boa que a gente usa aqui e é muito boa, tá? Para alguns trabalhos a gente acaba usando aqui no nosso dia a dia, tá? E existem as ferramentas que prometem fazer a recuperação de tributos. Então, existem diversas ferramentas que prometem fazer a recuperação de tributos do Simples Nacional, que prometem fazer a recuperação de tributos da folha de pagamentos. Em relação a essas ferramentas, vocês precisam ter muito cuidado, porque da nossa experiência, a gente não viu nenhuma ferramenta que efetivamente faça o trabalho. Tá? Por quê? Porque, primeiro, existe o teu conhecimento técnico para você alimentar a ferramenta. Então, não adianta falar que você vai fazer recuperação de tributos se você não é tributarista, porque você precisa ter o conhecimento técnico para poder trabalhar com recuperação de tributos. E se você vai utilizar essas ferramentas, elas só mais ou menos trazem a informação, só que você vai precisar classificar essa informação. E aí a gente não identificou nenhuma ferramenta hoje das que a gente testou que efetivamente consiga fazer o trabalho de ponta a ponta, tá? Sempre em algum momento a ferramenta vai ser falha. E de qualquer forma, você pode testar, eu sou super adepta a testar novas ferramentas, sempre que alguém fala, olha, tem a ferramenta X, eu vou lá e coloco alguém para testar, para ver se ela realmente vai otimizar alguma parte do meu trabalho, tá? Mas a dica é, sempre, primeiro, foque em vocês terem o conhecimento técnico quando vocês vão utilizar uma ferramenta que o mercado disponibiliza, tá? É ao contrário do que eu recomendo no início de carreira, vocês se associarem a parceiros como a PR Fiscal. Aí tudo bem, eu já confio, a PR Fiscal sabe que vai fazer o trabalho e vai entregar o trabalho de forma correta. Então, por mais que você não tenha 100% da capacidade técnica, você vai aprendendo junto com a tua jornada e vai entendendo todos os passos do processo de entrega para o cliente, tá? E vai identificando outras oportunidades junto ao cliente. Nesse caso, sim, eu indico para você, início de carreira, que utilize-se de parceiros como a PR Fiscal ou como ajuda tributária. Agora, se você vai utilizar a ferramenta que promete fazer a recuperação de tributos, não se engane, você vai precisar ter conhecimento técnico para que você possa analisar a ferramenta para que efetivamente ela te traga algum benefício, tá? Então, para início de carreira, eu, Letícia, não recomendo que você utilize ferramentas que prometam fazer recuperação de tributos, tá? Em relação ao e-auditor, que o Daniel comentou, o que o e-auditor faz? Ela é uma ferramenta que chama e-auditoria, de uma empresa de Minas Gerais, muito bem conceituada, inclusive, em que ela faz você coloca lá todos os arquivos XML das obrigações acessórias e ela traz em relatórios, tá? Então, ela traz em relatórios e faz apontamentos, porque também se utiliza-se lá de uma tecnologia de RPA, de OCR, então ela traz os apontamentos, então traz relatórios de 100, 200 páginas, que se você não tiver conhecimento técnico, aquilo de nada vai servir para você, porque vai ser grego, tá? E aí dentro do e-auditoria existe um módulo que é o e-recuperador, tá? O e-recuperador, ele serve para fazer a recuperação do Simples Nacional, dos itens monofásicos, tá? Que, de novo, você só vai conseguir utilizar a ferramenta se você tiver o conhecimento técnico anterior,
tá? E aí também dentro do e-auditoria existe uma outra ferramenta que é para fazer o compliance tributário da folha de pagamentos. Só que também é difícil de utilizar para quem não sabe. Você precisa de documentos de obrigações acessórias que nem sempre o cliente vai saber te fornecer, vai utilizar, vai saber como que te fornece. Então, eu não indico para quem está iniciando a carreira utilizar o e-auditoria. Você vai pagar R$800 por mês e não vai conseguir utilizar a ferramenta, tá? Então, para quem está início de carreira, eu recomendo sim. Ou você entra ou você tem o teu parceiro de negócios, tem alguém que já tenha mais conhecimento na área, ou você se associa a PR fiscal ou ajuda tributária e vai aprendendo ao longo do caminho a manusear mais ferramentas e ao longo da tua jornada você vai inserindo novas ferramentas, já se estruturando para a sua equipe, se for esse o caso, se você quiser ter uma equipe própria, tá? Não sei se o Daniel concorda ou discorda comigo, mas é o que eu tenho visto na minha prática. Com certeza. Com certeza. Começa com parceiros bons, depois você vai criando as suas próprias ferramentas, né? Você vai aprendendo com os melhores, né? Exatamente. Tem que aprender com quem já está com muita experiência no mercado. Você que diga, né, Daniel? Começou aí com o Luciano. Tem que aprender com os melhores. Né? Com certeza. E Daniel, agora meu assunto aqui com o Daniel. Qual que é a dica de ouro? Na verdade, qual que é a dica de diamante? De um diamante para os futuros diamantes aí? Um conselho que você daria para o tributarista ou aspirante a tributarista, que é o nosso público, tem bastante gente aqui no começo, né? Em relação à tecnologia para cruzamento de dados tributários. E pode ficar à vontade, falar o que você considera importante sobre o tema de hoje aí para o pessoal. Olha, a dica que eu dou, assim, o que a Letícia falou, testa as ferramentas, né? Tem as alianças aí com a ajuda tributária, com a PR fiscal, começa a identificar problemas do cliente e tenta aplicar essa tecnologia para ver como funciona na prática. Aí vocês vão começar a ter uma visão mais clara, porque às vezes você estuda uma parte teórica e não sabe na prática quais seriam as dificuldades. Né? Acho que testar é importante. Eu vou dar um exemplo aqui de uma ferramenta que foi criada esse mês por conta de um problema que a Receita Federal criou. As empresas que compensam o INSS, né, a Receita entregou uma intimação para que o crédito tributário fosse constituído dentro do e-social. Então, tem que fazer a constituição de cada crédito por funcionário. Você pega uma empresa que tem, sei lá, 300 funcionários nos últimos 5 anos, é uma infinidade de lançamentos. Então, já foi necessário criar uma ferramenta que conseguisse automatizar essa constituição de crédito dentro do e-social. E as empresas vão precisar, e a PRF vai resolver esse tipo de problema com tecnologia, né, para a constituição de crédito. Então, é bom que você está com um parceiro de qualidade, que você vai aprendendo, vão ser criados novos problemas, novas ferramentas, você vai acompanhar esse processo. Isso aí, Daniel. Então, gente, as pessoas falam, olha, ser tributarista exige muita responsabilidade. E exige essa responsabilidade vem a partir da aquisição do nosso conhecimento técnico. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga iniciar a nossa jornada e ir monetizando o nosso conhecimento enquanto a gente vai se formando, porque é uma jornada, né, gente? Cada vez, quanto mais a gente vai colocando em prática, melhor a gente vai ficando. Então, isso não quer dizer que eu vou precisar esperar muito tempo para começar a monetizar meu conhecimento. Não, porque hoje nós temos parceiros que já se utilizam da tecnologia para levar soluções e a gente vai aprendendo ao longo da jornada. Então, a minha dica de diamante é: a tecnologia, sim, vai ser sempre uma aliada durante a sua carreira como tributarista de inteligência de negócios. E no início dessa carreira, conte com parceiros que já introduziram essa tecnologia nos seus modelos de negócio e vão ser grandes aliados aí dessa tua jornada, principalmente no começo. Aprenda com eles. E, gente, olha, eu acho que eu posso dizer que hoje, com esse episódio, o tabu foi quebrado, por causa que uma das crenças do pessoal que está começando, ou que, como a gente falou ali, é aspirante a tributarista, é o medo de ser tributarista é um negócio antigo, arcaico, que não evolui, fica ali sempre no mesmo trabalho. Como é que fala trabalho? Me fugiu a palavra agora. Mas não, gente, olha como a tecnologia ela pode ser utilizada dentro desse seu trabalho. E vai ser muito divertido, por causa que, como a gente disse aqui, eu acho que até um conselho que eu dou para vocês, não tenham medo. Porque tem muitas pessoas que têm medo de poxa, não sei mexer nisso, não, tecnologia não é para mim.
e eu não vou testar. Mas não, gente, como a gente viu aqui, pode sim auxiliar muito no trabalho de vocês e vai auxiliar, né? Se vocês forem e se jogarem, como a gente diz, né? Sim, exatamente. Acho que a palavra que você queria buscar era operacional, né? Um trabalho muito operacional. Tirou da minha boca. Exatamente. Não, e de fato, gente, não precisa. Nós, como tributaristas de inteligência de negócio, a gente tem que estar olhando a estratégia, a gente tem que estar olhando, e a ferramenta vai nos auxiliar, assim como a equipe vai nos auxiliar também. A gente nunca vai ter a tecnologia substituindo 100% do trabalho humano. Porque a inteligência, de fato, quem tem é o humano, e o humano alimenta a máquina. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta para nos auxiliar ao longo da nossa jornada, para a gente levar o nosso trabalho ainda com maior qualidade para os nossos clientes. E, Lelê, acho que como a gente já foi respondendo algumas dúvidas ao longo do podcast, não ficaram não ficou dúvida agora. Eu estava vendo isso aqui. Estava vendo um tempo. Então, Daniel, eu queria te agradecer por esse bate-papo aqui. Foi muito bom trazer tua visão, teu lado, sempre para contribuir com a gente. Deixa o teu contato para quem quiser saber mais sobre parceria com a PRF, ou quiser realmente trocar ideia com você, saber como foi sua jornada, coloca seu contato aí com o pessoal. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Aí tem a rede social, que é danielsilos.oficial. Pode mandar mensagem lá, que depois eu passo meus contatos aí da nossa empresa, né? E algum tema que a gente abordou aqui, eu ajudo aí, sem problema algum. Então, danielsilos.oficial, tá, gente? danielsilos.oficial. Qualquer coisa que vocês precisarem do Daniel. Os nossos alunos têm sempre aí canal super aberto com o Daniel também, lá na comunidade, no e-mail, que já também quem entra na FTF já recebe o contato do Daniel para ir auxiliando. Então, gente, desculpa não existe, tá? Não existe, a gente realmente coloca aí todas as ferramentas que vocês precisam para ser tributaristas valorizados. Lelê, obrigada. Então, a Lelê vai fazer o fechamento aqui do nosso podcast. O fechamento, vamos lá então, gente. E antes de fechar, só lembrar para vocês que se vocês se identificaram aqui com o nosso querido Daniel Silos, gostaram do jeito de ser dele, perceberam o quanto de conhecimento sobre tecnologias ele tem, entrem para a comunidade, porque ele é um dos mentores. Eu não sei quem é que pode ter chegado atrasado, ele é um dos mentores da comunidade, ele vai estar lá. Imagina ter Daniel Silos auxiliando na jornada de vocês, gente. No dia a Só dia. na comunidade, né? No dia a dia, o Daniel está sempre lá compartilhando, auxiliando, não só em relação à tecnologia, mas também em relação a todo o processo comercial, prospecção, processo de vendas, fechamento, toda a parte das recuperações de tributos. Então, o Daniel super agrega lá a gente na comunidade, está sempre compartilhando e sempre agregando mesmo, auxiliando o pessoal. Então, a comunidade, gente, nós somos agora em 116 tributaristas lá na comunidade. Junto com o Daniel, junto com um monte de gente boa lá que tem esse intuito de crescer, tá? Então, ó, a Lelê vai fazer um encerramento, mas eu já deixo o meu beijo aí para todos, né? Vejo vocês no próximo episódio. Letícia, pela oportunidade novamente. Letícia, também prazer ter conhecido você. Obrigada aí pela participação, foi um episódio incrível. Acredito que os nossos ouvintes aqui do ao vivo e os que vão ouvir já gravados vão amar o seu episódio, a sua presença aqui. Então, para finalizar, né, gente, hoje rendeu o episódio, foi bem longo, mas com muita qualidade. Gente, vocês sabem, como eu já falei, isso daqui vira um episódio nas plataformas digitais, todas as plataformas digitais, Spotify, Apple e Google Podcast. Vamos estar lá, nós três, editadinhos, bonitinhos, tem as falhas, né? E também no YouTube, caso você não tenha uma plataforma ali, né? De podcast, vamos estar no YouTube também, uma playlist. E lembrar que ao vivo, aqui pertinho, onde vocês podem ver os erros de gravação quando cai e também fazer as suas perguntas, é claro, sobre o tema, é só ao vivo, 13h, todas as sextas-feiras. Tá bom, gente? Isso aí, gente. Então, vemos vocês no próximo episódio. E esse episódio gravado sempre vai editado ao ar na quinta-feira, tá? Então, quinta-feira em todas as plataformas, não deixe de acompanhar. Daniel, beijo. Lelê, beijo. Até o próximo episódio. Obrigada aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.